Eu não sei se o áudio vai ficar bom, porque tem as cigarrinhas, minhas amigas cigarras. Mas eu me comprometi a gravar um vídeo todo final de semana para esse canal. E assim estou fazendo. Mesmo que esse vídeo seja curto, eu estou fazendo. E é isso que importa. Eu quero que aqui seja também um lugar para eu acompanhar minha própria evolução, sabe? E saber se estou no prumo ou não, sabe? Para saber se eu estou indo pro caminho certo ou não. Eu sinto que se eu continuar fazendo o que eu estou me propondo a fazer, eu vou chegar em algum lugar melhor do que eu estou hoje. Na minha cabeça, pelo menos. E por que não registrar isso, entendeu? Então, eu me comprometi a fazer vídeos aqui pro canal para falar mais sobre essa parte de espiritualidade e de lei da atração, que é uma parte que me encanta muito, é um assunto que eu gosto muito de falar e que eu vejo que poucas pessoas têm coragem de falar. E também estou me propondo a seguir esse caminho de blogueira. Resolvi incorporar a minha personalidade Jace, blogueira, vlogger, e fazer conteúdos para o Instagram também. Porém, essa última semana... Ah, não, primeiro vou cantar a parte boa. Assim, logo quando eu postei os últimos vídeos por aqui, de começando o canal, eu também comecei a me dedicar a postar mais coisas no meu Instagram pessoal, que eu compartilhei a experiência de morar aqui nos Estados Unidos. E mentalizar também, antes de gravar os vídeos e antes de postar os vídeos, fazer algumas intenções para aquele vídeo, sobre o que eu deveria falar e sobre a, o, aonde eu queria que aquele vídeo chegasse, a que pessoas eu queria que aquele vídeo chegasse. E eu vi muitos resultados bons. Chegou muita gente nova na minha página. Eu adorei conhecer novos amigos e amigos legais. Eu sei que muita gente tem medo de postar coisas na internet e ser julgado. Lógico que teve uns julgamentos, mas eu confesso que eu não me importei. Eu fiquei, na verdade, feliz porque eu vi que o meu vídeo saiu da bolha das pessoas que já me da bolha das pessoas que já me conhecem. Mas a maioria dos comentários foram muito legais, as pessoas compartilhando suas experiências aprendendo inglês e morando fora, sobre o que eles conhecem sobre a vida nos Estados Unidos. E foi muito legal, tá chegando muita gente legal lá na minha página e é isso que eu tô mentalizando. E mesmo que chegue alguns ruins, pra mim não me importa, porque eu interpreto eles como o meu vídeo saindo fora da minha bolha das pessoas que eu já conheço. Mas eu fiquei muito feliz porque eram coisas que eu estava visualizando para manifestar. Então eu quero que esse canal também seja um diário de manifestações que eu tenho tido. Eu já trouxe aqui algumas coisas que eu estava desejando e aconteceram. Então essa também é uma delas, de aumentar a minha comunidade de pessoas no Instagram, na minha vida de blogueira. E eu fiquei muito feliz com essa conquista. Foram 300 novos amigos, foram muito bem-vindos lá na minha página do Instagram. E espero que logo eles venham aqui pro YouTube também. E foi isso. Só que daí, na próxima semana, 2 semanas, eu consegui essas 300 pessoas, mais de 300 novas pessoas na minha página. E aí, na outra semana, eu já não postei nada. E aí, ao mesmo tempo, o meu esposo, que também curte esses assuntos de autoconhecimento e de coisas espirituais também, ele encontrou um assunto sobre telema. E aí a gente pediu pro ChatGPT fazer meio que um resumo, porque o livro em si era muito difícil de entender. Eu não consigo nem explicar aqui pra vocês. Depois que entender, eu tento trazer esse conteúdo aqui pro canal, mas pedimos pro ChatGPT fazer tipo que uma aula pra gente explicando mais ou menos o conceito, qual era a teoria, né, desse assunto. E aí ele fazia algumas perguntas assim que, cara, tipo, eu nunca pensei nessa pergunta na vida. E eu tenho TDAH, o que eu mais faço na vida é pensar. E aí tem um monte de pergunta que, tipo, pergunta de vida mesmo, sabe? Sobre propósito de vida, que se pega nos assuntos assim, sabe? E aí, uma das perguntas era: o que você seria hoje se você não tivesse medo de perder? E aí você teria que completar a primeira palavra que veio na sua mente. Aí eu falei dinheiro, tipo. E aí eu comecei a evoluir nesse assunto, né?
Aí eu pensei, cara, mas por que eu tenho medo de perder dinheiro? Porque pra mim, eu achei que já era um assunto que eu tinha resolvido na minha cabeça. Eu sempre tive esse medo de perder dinheiro, que veio assim, da minha infância. Eu não tive um pai, né? Então, quem sustentava a minha casa era minha mãe. E eu sempre via ela lidando com o dinheiro assim, e eu tinha medo de pedir as coisas para ela, porque eu sabia que poderia ser um custo que ela não podia assumir. Então, tipo, desde criança eu já tive essa responsabilidade, sabe, na minha cabeça. E aí eu sempre tive na minha cabeça que se eu guardasse dinheiro, eu nunca ficaria sem dinheiro. Porém, quando você vem estudar fora, morar fora do seu país, você acaba tendo que usar a sua reserva de emergência. E aí teve uma época que a gente zerou essa reserva de emergência e eu fiquei, tipo, muito em choque, porque nunca tinha acontecido isso na minha vida. Mas ao mesmo tempo, não me faltou nada, sabe? Eu tava tendo uma vida assim ótima, com tudo que eu queria, muito mais, recebendo muitas coisas da vida, assim, sabe? Tipo, de achar por valor mais baixo, ou encontrar de doação, sabe? Ganhar de doação. Enfim, não tava faltando nada. E aí eu achei que eu já tinha resolvido esse assunto, porque eu pensei, cara, eu não tenho o dinheiro guardado, mas eu consigo sentir a segurança de que Deus está cuidando de tudo e que que não vai me faltar nada, sabe? Se- Tanto que eu até criei assim o pior cenário na minha cabeça. E mesmo no pior cenário, eu não passaria fome, eu não ficaria sem teto, porque eu pensei assim, eu vou descrever como foi a minha ordem de pensamentos, porque eu sinto que isso é um medo que muita gente tem e que às vezes, se você olhar, na verdade é um medo inútil, porque se você olhar a fundo, você nunca vai ficar sem esses recursos. O primeiro de todos é passar fome, né? Não ter dinheiro para comida, mas tem tantas igrejas que fazem doação, tantas. Quantas igrejas tem no mundo? Todo lugar que você vai tem uma igreja. Essas igrejas sempre fazem doação, então fome você nunca vai passar. Se você for numa igreja, vai ter alguém que vai te doar comida lá, até que você se recomponha. Ficar sem dinheiro, tipo, para viver mesmo, para pagar o aluguel. Aí eu sempre penso assim, no pior cenário, se eu tivesse dinheiro só para comprar uma água, eu venderia essa água e compraria mais águas e venderia mais águas no farol e eu não ficaria sem dinheiro de novo. E, cara, isso é o pior cenário mesmo, porque se olhar, isso demoraria muito para acontecer, porque eu tenho cartão de crédito, então eu já conquistei a confiança de alguns bancos, que eu já tenho um relacionamento a longo prazo, então eu posso fazer um empréstimo. Eu tenho a minha mãe que poderia me ajudar. Eu tenho amigos que com certeza iam se dispor para me ajudar até certo período, porque eu sei que eu não me acostumaria a ficar nessa situação, que eu iria fazer por onde para sair daquela situação, sabe? Tipo, seria por pouco tempo. Então, tipo assim, na minha cabeça eu já tinha chegado ao pior cenário disso e isso nunca iria acontecer, porque sempre teria alguém para me oferecer abrigo e para me oferecer comida. Então, tipo, eu achei que esse assunto já estava resolvido na minha cabeça. Mas aí quando a gente teve essa mini aula do GPT com ele e ele fez essa pergunta e aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi dinheiro, daí me veio eu fui evoluindo essas perguntas na minha cabeça. Gente, será que tanto. Agora fazendo uma pausa assim nos meus pensamentos. Será que as pessoas pensam tanto como eu penso assim, sabe? É por isso que eu quero fazer. É por isso que eu tô fazendo esse canal, entendeu? Porque às vezes eu penso tanto que eu sinto que eu me distancio das pessoas. Que quando eu sinto que quando eu for conversar com as pessoas, eu não vou encontrar pessoas que falem de assuntos tão profundos quanto o meu pensamento chega. O meu objetivo com esse canal é encontrar pessoas que gostam de falar de assuntos tão profundos quanto eu, assim, entendeu? Mas enfim, na minha cabeça eu já tinha resolvido isso. E aí me veio isso, e aí eu entendi o porquê que eu tinha parado, mesmo depois de ter tido 300 seguidores, eu tinha parado de postar os vídeos naquela semana. Porque um pensamento que me veio muito naquela semana foi, tá chegando muita gente legal aqui, mas como que eu faço dinheiro com isso? Sendo que, tipo, nem tudo que a gente faz precisa vir dinheiro. Eu gosto de compartilhar minha experiência como que é aqui fora, porque quando eu morava no Brasil, tinha poucas pessoas que compartilhavam a experiência aqui, de como que é aprender inglês, de como que é errar mesmo e aprender errando, sabe? E é isso que eu quero compartilhar é isso que eu tô compartilhando lá no meu perfil pessoal, sabe? A minha experiência aprendendo inglês. Eu não tô compartilhando ensinando inglês. Eu tô compartilhando a minha experiência aprendendo inglês. E eu tô atraindo pessoas assim, sabe? Que também estão querendo aprender e não tem vergonha de errar. Mas como é que eu faço dinheiro com isso? Mas, tipo,
Nem tudo precisa ser por dinheiro. Eu estou feliz fazendo esses vídeos, compartilhando a minha experiência. Por que que tem que ser por dinheiro, sabe? Eu deixei de postar conteúdos genuínos de coisas que eu gosto de fazer, só porque eu pensei, cara, como é que eu vou fazer dinheiro com isso? E tipo, eu não preciso que tudo faça dinheiro, porque o dinheiro vai me encontrar, o dinheiro sempre me encontra. É esse tipo de pensamento que eu quero ancorar na minha cabeça, sabe? Eu venho de uma linhagem de família assim que passou por dificuldades financeiras e que isso eu acho que me marcou muito, sabe? E que tem muito pensamento de esforço, que você tem que trabalhar muito para você conquistar as coisas. Mas se você parar para observar os exemplos das pessoas em volta da gente, assim, os casos de sucesso, você vai ver que não exige tanto esforço assim, que a vida é mais fácil, que é mais você se alinhar ao que você quer oferecer para o mundo e ir a fundo nisso, sabe? Mas não que você tem que se esforçar, se matar de trabalhar. E esse pensamento já me levou a um burnout na época que eu trabalhava numa empresa super chique lá no Brasil. E eu, mesmo assim, tive que sair da empresa por conta das minhas questões emocionais. E não precisa ser assim, sabe? Hoje eu vejo a vida com outros olhos. E eu acho que é isso também que eu quero passar. E eu não sei como passar às vezes, sabe? Mas eu me comprometi a gravar um vídeo todo final de semana, acompanhando a minha evolução. E assim, eu estou fazendo. Sejam bem-vindas novas pessoas que também pensam assim, sabe? Que conseguem pensar nesse nível de profundidade, sabe? Eu tô muito sozinha nisso. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deixa a mãozinha aí no comentário. Não é possível que eu sou a única pessoa do mundo que pensa nesses assuntos tão profundos, sabe? Sobre a vida e como a vida deveria ser e por que que é desse jeito, porque pode ser de outro jeito. Eu não sei, sabe? Eu sei que eu tenho pra mim que, tipo, eu nunca devo parar de questionar, porque é quando você para de questionar e aceita como verdade uma coisa, aquela verdade que você aceitou passa a ser a sua vida. E muitas pessoas aceitam como normal você viver sempre sobrevivendo. Você viver sempre apertado, você viver sempre só trabalhando. E isso não é normal, gente. Normalizaram naquele círculo de pessoas, normalizaram, mas não significa que precisa ser a sua vida. E o jeito que você pensa, as coisas que você fala, determina exatamente como que vai ser a sua vida, sabe? Tem mais alguém que pensa assim? É isso. Eu me comprometi a gravar, estou aqui gravando. Sempre que me vem esses pensamentos, eu estou olhando para a minha fonte. Fala sério, isso não é a coisa mais linda. Aqui sentada, eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui em cima faz um coração. Eu vou tentar filmar de costas aqui, peraí. Eu não sei como vira. Deixa eu ver. Não sei como vira. Deixa eu tentar levantar. Eu não sei se dá pra ver, mas faz um coração. Ai, eu acho a coisa mais linda. Nossa, acho que inverti tudo aqui a ordem do vídeo. De cabeça pra baixo, mas depois eu arrumo na edição. E é isso, sabe? Eu tenho observado. Depois que eu comecei a ler um livro, vou deixar aqui pra vocês. Think and Grow Rich, do Napoleon Hill. Ele foi um cara que se dedicou a entender como funcionava a mente dos milionários, das pessoas mais ricas do mundo. E ele analisou desde os mais antigos até a atualidade. Se eu não me engano, ele era, tipo assim, secretário pessoal de Ford. Eu não sei se foi Ford. Falhei, hein? Agora. Mas eu vou deixar aqui pra vocês. De um cara que revolucionou a indústria. E lendo o livro, sabe? Esse foi o primeiro livro que eu li no ano. Me veio muitos insights de negócios, de formas de ganhar dinheiro. E eu fiquei, tipo, chocada, tipo, com o impacto que um livro pode ter na sua mente, em abrir portas que você não via antes, oportunidades que você não via antes de como ganhar dinheiro. E ele fala muito sobre acessar um eu maior, uma consciência, se alinhar com uma consciência que para mim é Deus. E desde então eu tenho buscado esse alinhamento de tentar descobrir qual é o meu propósito aqui na Terra, o que eu posso ajudar com a minha história, compartilhando a minha experiência mesmo, sabe? E eu sinto que a internet veio para isso, para revolucionar uma era. A internet veio para a gente compartilhar as coisas que a gente já conseguiu melhorar na nossa vida. E só de compartilhar isso a gente já pode estar ajudando outras pessoas, sabe?
E eu sinto que eu quero fazer parte dessa transformação dessas pessoas que têm coragem de falar sobre isso. Sei que muitas pessoas não têm coragem de expor a sua parte emocional mesmo, né? Porque são assuntos delicados, mas eu sinto que a gente compartilha, que nós compartilhando a nossa experiência, a gente pode ajudar muitas outras pessoas a enxergarem a vida de forma diferente, de uma forma muito mais fácil, muito mais leve, sabe? De ter uma vida mais prazerosa, que não exija tanto esforço, que não seja baseada no esforço, sabe? Eu acredito nisso, e quanto mais eu acredito nisso, mais a vida me prova que isso é possível. A minha vida tem ficado cada vez mais fácil. E eu faço as minhas rotinas de escrever no diário, como se já tivesse acontecido. Eu costumo escrever. Hoje eu sou tão feliz e grata por, e agradeço por coisas que eu já tenho no momento, que eu já sonhei um dia, e coisas que eu quero que aconteçam. E se você parar pra ver, gente, se você parar pra analisar a vida, você tá vivendo um sonho, cara. Olha a sua vida hoje e pensa com a sua mente de criança. Como que você imaginaria que você estaria na sua idade hoje? Quando eu faço essa análise, eu vejo que, tipo, eu sou muito rica, porque pra minha criança eu seria muito rica. E, tipo, eu já sou muito rica, entendeu? Quando que a gente vai aceitar que a gente já é rico, né? Tipo, eu não quero cair naquele bordão de rico de saúde, né, que os nossos pais costumam falar pra gente, mas, gente, é a maior riqueza, você não faz nada sem saúde, cara. Rico de saúde é uma das maiores riquezas da vida. Quantas pessoas estão aí que não podem aproveitar a vida porque não tem saúde? A gente é rico de saúde. A gente é rico de tantas coisas, cara, de tempo. Às vezes a gente olha pra vida com um olhar errado, sabe? Tipo, ai, aconteceu tal coisa, eu achei que foi ruim, mas se você olhar por outro lado, tentar buscar o outro lado, tipo, você vai ver que era o que deveria ter acontecido, é o que tinha que ter acontecido, sabe? Tipo, olhar a vida com outro olhar faz a vida ficar mais fácil. E era uma coisa que a gente deveria aprender na escola e nunca ensinaram pra gente. Gerenciar emoções. Saber converter uma emoção negativa para uma emoção positiva. Subir na escala emocional. Sabe? Quanto mais eu aprendo isso, mais eu vejo que essa é a chave pra ter uma vida melhor. Pra ter uma vida mais rica. Sabe? Ai, gente, pra mim é muito louco. Desde quando eu comecei a estudar essas coisas de melhorar os seus pensamentos, de reprogramação mental. Ai, eu adoro esse assunto de neurociência. Ai, eu tô apaixonada nesse assunto. Vou deixar alguns livros que eu li sobre isso, que eu acho que tem impactado muito, assim, a minha forma de pensar. Mas a minha vida tem sido muito diferente depois que eu comecei a aplicar as coisas desses conteúdos, que eu tô enchendo a minha mente disso para atrair coisas relacionadas a isso. Enfim, esse é o objetivo do canal. Eu comecei o vídeo aqui sem muito rumo, mas comprometida a fazer o que eu me comprometi a fazer. Gravei, ó, 17 minutos, 18 minutos. Melhor do que não gravar nada. A imagem eu tenho certeza que não vai ser das melhores, mas eu sinto que eu falei o que eu tinha no meu coração e como eu acho que a vida deveria ser, e espero que isso impacte a vida de alguma pessoa positivamente. Mesmo que seja de uma pessoa, já ficaria muito feliz. Beijos, até a próxima.